Olá, olá! Sejam bem-vindos a esse vídeo, a esse canal. Hoje meu vídeo ele não vai ser nada disruptivo, nem ah, não vou falar nada aqui que talvez você já não tenha escutado em alguns outros vídeos também. Mas se você está aqui nesse vídeo, se você caiu nessa temática, é porque existe uma mensagem para você e algo para contribuir com o teu momento, com a tua história, com a tua vida. A gente não pode subestimar também os aprendizados, né? Por vezes a gente valoriza se a gente lê um livro grandioso, se a gente fez um curso, e às vezes a gente não valoriza uma frase no dia a dia, um pequeno recado, um pequeno sinal, e às vezes uma reflexão, um pensamento diferente é capaz de nos provocar reflexões que nos provoquem mudanças de comportamento e transformação. Então, se você chegou aqui, é, pode ser que esse assunto não seja um tema novo para você, mas tenho certeza que é para você pensar sobre ele agora e refletir sobre as coisas que eu vou trazer aqui e olhar para a tua vida e ver aonde mais é possível a gente se desenvolver, onde é possível a gente se aperfeiçoar, onde é possível melhorar. É, Há um tempo atrás, a minha mãe me mandou uma mensagem me contando assim rapidamente. Eu não entrei muito na história inteira, porque eu fico um pouco. Tenho um pouco de cuidado para não invadir muitas histórias, mas a minha mãe falou sobre uma amiga dela que tinha saído sozinha pela primeira vez e que tinha se inspirado em algumas postagens que eu tinha feito lá no meu Instagram ou algum canal meu, né, de rede social, porque eu falo bastante sobre isso, né? Inclusive, eu já falava muito sobre isso, mas depois do livro, né, do Caminho do Artista, da Julia Cameron, que ela recomenda que a gente faça, né, um encontro com o artista, tem vídeos meus aprofundando sobre esse assunto aqui. Eu posso, em algum outro, trazer mais aprofundado sobre esse assunto, se for de interesse, mas eu incentivo, né, esse sair sozinha. Principalmente, eu acho que. Eu ia falar principalmente para nós mulheres, mas eu não generalizo isso. Eu sempre abranjo, né, homens e mulheres, porque eu vejo que isso não é algo comum, pelo menos não é algo comum no meu meio, não é algo comum que eu vejo as pessoas fazendo, e não era algo comum para mim até eu começar a fazer. Eu não tinha o hábito de sair sozinha, de ir para uma praça tomar um chimarrão. Eu já tinha o hábito, sempre desenvolvi o hábito de ficar sozinha, né? Não tinha problema nenhum ficar em casa sozinha, não tinha problema nenhum em passar uma tarde lendo um livro, tá tudo certo. Mas aí eu me arrumar, escolher um lugar, né? Por exemplo, sair para tomar um café sozinha, almoçar sozinha, ir no cinema sozinha. Isso eram coisas que eu não fazia. Apesar de que eu tenho alguns exemplos hoje, né? A minha avó, né? Ela fala: se eu posso lavar louça sozinha, por que eu não posso ir no café colonial tomar um café sozinha, né? Eu acho maravilhosa minha avó no seu auge dos seus 81 anos. E a minha mãe também, né? Eu sei que ela, desde que eu era pequena, às vezes ela ia no cinema sozinha. E eu acho isso de um alto amor, né? É uma demonstração de alto amor tão importante, né? E, enfim, essa amiga da minha mãe tem 60 anos, essa amiga da minha mãe deve regular com a minha mãe, e pela primeira vez na vida ela fez algo sozinha, né? Saiu para sozinha e, enfim, ela relatou que foi algo incrível e queria me agradecer. E eu fiquei mais grata ainda, né, pelo relato e pela entrega dela, né, pela disponibilidade dela de fazer algo diferente, de se provocar, de se encorajar. E talvez aí você esteja pensando que isso é uma coisa pequena, boba, pouca,
mas não é, né? Eu ministrei já três turmas de Caminho do Artista e um desses exercícios é esse, né? A gente levar o nosso artista para passear. E eu posso dizer assim, das três turmas, esse era o maior desafio. Né? De todas as outras atividades, de todas as outras propostas de exercícios que tinham, e tinham várias, esse era o mais difícil de ser realizado para a grande maioria das pessoas. E daquelas que faziam, eram as que tinham maiores resultados. Então, onde está a nossa resistência, né, é o caminho. E tem um livro que fala sobre isso, né? Eu nunca sei se é a arte da guerra ou a guerra da arte. Eu sei que tem os dois, mas é um deles, né? Fala sobre a resistência, né, na criação, nas nossas atividades de criatividade. E ele fala sobre isso, né, o autor, que onde a resistência é o caminho. Então, esses lugares onde a gente resiste, né, a gente deveria colocar um pouquinho de luz e olhar. E esse convite, né, para a gente sair sozinha, para a gente ter a nossa apreciar a nossa própria companhia, a gente poder se experimentar, a gente poder se realizar, né, na nossa companhia, é algo que por vezes é desafiador, né? Não é normal, natural, mas se você se propor e você fizer, eu tenho certeza que você vai descobrir grandes coisas. Talvez o primeiro encontro seja bem estranho, fica aquele climão ali entre você e você mesma, mas eu tenho certeza que depois você vai conseguir desfrutar bastante da sua própria companhia e vai descobrir coisas incríveis. E essa é só uma das atividades, né? Uma das ferramentas que a gente pode começar a desenvolver o nosso auto-amor, né? Esse nosso autocuidado, essa gentileza com o nosso ser. A gente não dá aquilo que a gente não tem, né? Essa frase, ela é bem clichê, mas ela é a mais pura verdade, né? Quantas vezes a gente se encontra com pessoas amarguradas, a gente fala, né, mal amadas, que ficam aí destilando ódio, raiva, rancor, tristeza e que não são felizes assim com as suas escolhas, com a sua vida e transbordam, né? Colocam nas outras pessoas, se relacionam com as outras pessoas através das suas próprias feridas. É, porque elas têm algo que não está bem resolvido, aquilo transborda na relação com as outras pessoas, né? Aí elas são grosseiras, elas são ríspidas, não são gentis, não são amorosas, não são generosas, porque o coração tá cheio, né? Tá cheio daquela mágoa, daquela tristeza, daquele rancor, daquela raiva, muitas vezes. E para a gente começar a transbordar para o outro, né, mais generosidade, mais amorosidade, mais benevolência, a gente precisa antes olhar para a gente, ser mais amoroso, generoso e benevolente com a gente, com a nossa história, com as nossas escolhas, com as nossas péssimas escolhas, às vezes, com as coisas que a gente fez não tão certas assim no passado, né? Certa entre aspas. E a gente fazer as pazes com a gente, começar a se tratar com carinho, começar a se tratar com cuidado, se a gente não tem essa dose de amor, né? Se a gente não consegue nos dar amor, a gente não consegue nem medir se o amor que o outro me dá me satisfaz ou não. Se o amor que o outro me dá é abusivo ou não, se é pouco ou não, se naquela relação ela tem equilíbrio ou não, porque eu nem sei o que é receber amor, porque nem eu mesma me dou. É, Às vezes a gente quer, né, exigir a bondade dos outros, sendo que nem a gente é bondoso com a gente mesmo, com os nossos processos, com os nossos desafios, com a nossa história, com aquilo que a gente pode fazer de melhor. E aí a gente vai se negligenciando a nossa relação com nós mesmos, e aí a gente acaba negligenciando a forma como o outro se relaciona com a gente. E fazer essa percepção, né? Fazer essa análise, como eu me relaciono comigo,
como eu tenho me tratado, será que eu tenho me cuidado? E aí a gente pode ver esse cuidado nas formas mais simples, as mais complexas. Eu estou me alimentando bem? Eu cuido do meu físico, eu cuido daquilo que. Qual a parte do meu corpo que eu mais gosto? Qual essa parte do corpo que eu mais gosto? Eu tô tratando ela bem, né? Às vezes as pessoas me falam, eu gosto tanto dos meus cabelos, eu gosto tanto da minha unha, mas não faço a unha, não cuido do cabelo. Eu tô cuidando bem das partes físicas que eu gosto em mim, eu tô cuidando bem do meu físico, eu cuido bem do meu mental. Será que eu me alimento de coisas que me nutrem, né? Seja de alimentos, comida, seja de bons livros, de informação. Será que eu cuido da minha emoção, né? Da minha inteligência emocional, das minhas emoções? Será que eu me acolho? Ou só me critico, só me julgo, só me culpo, só me condeno e não consigo ter empatia pelas minhas escolhas, pelo meu progresso e pela talvez a minha falta de desenvolvimento em algum momento, em alguma situação. Como que tá esse cuidado? Será que eu estou cuidando de quem eu me relaciono, de quem eu não me relaciono? Será que eu estou cuidando das minhas entregas, do meu trabalho, do meu servir? Se eu pudesse dar uma nota para esse cuidado comigo e pelo meu auto-amor, que nota seria de 0 a 10? Se você olhasse agora para a sua vida, que nota você daria para o auto-amor? Quando olha para o eu me amo, eu me cuido, eu me dou valor, de 0 a 10, que nota seria essa? Né, eu estou satisfeita com essa nota que eu me dou ou eu posso melhorar ainda mais? Eu tenho certeza que a gente sempre pode melhorar um pouquinho mais, né? Eu costumo dizer que a gente não precisa saltar lá, hoje eu sou auto-amor 2, amanhã tem que vir a 10. Não, a gente se propõe então, se hoje a minha nota é 2, como que seria se eu ficar com 4? Pô, de 2 para 4 é o dobro de auto-amor que eu já tenho hoje, já é uma tarefa e tanto, né? Não dá pra gente achar, pegar uma pessoa totalmente sedentária, do zero, que não faz exercício nenhum há 10 anos e querer que ela faça exercício físico 7 vezes por semana. Isso não vai ser sustentável, né? A gente precisa começar aos poucos, né? Então vamos lá, 2 vezes na semana é muito melhor do que zero, né? 10 anos de zero. Então, ao auto-amor, né? A gente aumentar a nossa nota de 2 para 4 já é um grande salto. E o que precisaria você fazer na sua vida para aumentar esse auto-amor de 2 para 4? Né? Será que é programar um passeio sozinha? E, gente, não precisa programar de novo, né? Algo mirabolante. Meu Deus, agora eu tenho que fazer uma viagem, vou ficar uma semana inteira sozinha. Não, eu vou no próximo sábado, depois do almoço, pegar meu chimarrão, sentar numa praça, ficar lá uma horinha fazendo um crochê, olhando os passarinhos, lendo um livro, enfim, fazendo algo para mim e comigo. Né? Ou será que eu preciso cuidar de alguma parte do corpo? Será que eu preciso cuidar da minha alimentação? Ou voltar para uma academia? Ou romper alguma relação que não me faz bem? Colocar alguns limites que eu preciso impor? Dizer alguns nãos? Ou dizer alguns sims? Qual dentro do teu contexto, aquela atividade que você, pensando agora, te salta à mente, né? Te vem na memória de algo que você precisa realizar, se impor ou se posicionar. E aí a gente vai se alimentando da gente mesmo, né? Se alimentando de cuidado, e a gente vai aprendendo a ser mais generosa com a gente, vai aprendendo a valorizar a generosidade, e aí então a gente consegue também transbordar, né? Ser generoso com o outro, olhar para o outro, ter um pouquinho mais de amor. Eu sei que às vezes na correria do dia a dia a gente não consegue dar tanta atenção, né, assim, para as coisas que têm valor, mas a gente está dentro do nosso corpo 24 horas por dia, né? A gente está dentro do nosso corpo desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E, e eu acredito que a gente pode evoluir aí 5 minutinhos no nosso dia para ter um pouquinho mais de cuidado com quem a gente é. E então fica essa minha reflexão e espero que você possa sair daqui hoje com este olhar, né? Como eu posso me olhar um pouco mais, como eu posso melhorar
né, o meu cuidado comigo mesmo, como eu posso alimentar o meu auto-amor um pouco mais a partir de hoje. Então, obrigada por estar até aqui comigo. E se você quiser compartilhar comigo alguma coisa, deixe nos comentários, me manda uma mensagem. Eu vou adorar trocar sobre esse assunto. E se você gostou do vídeo, né, curta, compartilha e seja bem-vindo ao meu canal. Obrigada e até o próximo vídeo.